Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vou falar sobre algo que assim mudou a minha vida e eu acredito que vai mudar a sua também. Mudou totalmente a minha perspectiva do que é esperar em Deus. Eu tô falando sobre solitude. E qual é a diferença de solitude para solidão? Foi de fato um tempo de estar só, mas não sozinha. E esse tempo o Senhor usou para poder me moldar, para poder me lapidar, para poder mudar o meu caráter, para mudar minha perspectiva e expectativas em alguém. Então fica comigo até o final, que eu vou contar para você como que foi essa minha caminhada até o casamento. Primeiro, nós precisamos entender algo muito importante, que solidão e solitude não são as mesmas coisas. Solidão é ausência de voz, ausência de toque, ausência de pessoas. Já a solitude, gente, solitude é presença. Solitude é você com você mesma. Solitude é você com a presença do Senhor caminhando com você, sabe? Então, assim, agora pega aqui essas duas coisas e vamos mudar a nossa perspectiva em relação à solidão. Será que de fato você está sozinha? Porque às vezes a gente se coloca num lugar de vítima, de ai, o Senhor não me quer saber com ninguém, ai, eu vou ficar sozinha para sempre. E eu comecei, gente, a acreditar. Eu digo de vítima porque eu me vitimizei muito, tá? Eu colocava a culpa em todo mundo, mas não percebia quais eram os meus erros, os meus problemas. Eu comecei também a acreditar nessas coisas que eu falava ao meu respeito, de que eu iria ficar sozinha para sempre, de que eu não servia para ninguém, sabe? De que a história da minha família iria se repetir na minha, porque eu vim de um lar assim totalmente disfuncional, onde eu vi meus pais se separando, né? Então eu acreditava nisso tudo. E imagina se eu tivesse entrado dentro de um relacionamento com esses pensamentos. Então, de fato, eu não estava pronta, eu precisava desse momento de solitude para me entender, para ter uma identidade formada, uma identidade firmada na presença do Senhor. Até porque eu queria um relacionamento cristão, eu queria um relacionamento para casar. Então, se eu tivesse esses pensamentos sentados no trono do meu coração, gente, ia se ladeira abaixo. Então, no meu tempo de espera, eu tive que aprender que estar só não é estar abandonada. Gente, nós servimos a um Deus que disse que não nos abandonaria. Se a gente não consegue acreditar na palavra dele, que não falha, que não passa, pode tudo passar, mas a palavra dele permanece, no que nós vamos acreditar? Por que nós estamos servindo a Deus se nós não conseguimos acreditar na palavra dele? Então, o fato de você estar só não significa que você está abandonada. É apenas o Senhor te chamando para um tempo com Ele. É apenas o Senhor te chamando para poder mudar as coisas em você, para poder moldar as coisas em você, para poder fazer com que você tenha uma identidade firmada, para não acontecer de quando você entrar dentro de um relacionamento, essa pessoa se torne o seu ídolo, essa pessoa não sente no trono do seu coração, para que você não viva com as suas expectativas totalmente voltadas para essa pessoa. Você quer a pessoa certa, mas você é a pessoa certa? E nesse tempo de espera, o Senhor me fez essa pergunta e, gente, isso me virou do avesso, porque na minha concepção eu estava pronta. Mas quando o Senhor me fez essa pergunta, né? Porque a gente idealiza alguém certo. A gente acha que tem alguém certo para você, mas ok. Mas o que você está fazendo para você ser essa pessoa? O que você está fazendo para você ser a pessoa que você idealiza? E uma das coisas, gente, que eu tinha muito antes de entrar no relacionamento era complexo de inferioridade. Então vamos colocar aqui, gente, uma situação que acontece muito e a gente sempre vê por aí. A pessoa tem complexo de inferioridade. Aí acha alguém, sabe, que também quer ela. Gente, a pessoa vai receber o mínimo de afeto que às vezes não recebeu dos pais, vai receber o mínimo de atenção que nunca recebeu na vida. Acabou. A pessoa vai viver e respirar aquela outra pessoa. E não era isso que o Senhor queria para mim. Então, esse momento de solitude também serviu para que o Senhor
moldasse o meu interior. Serviu para que eu pudesse aprender a me amar de verdade, a amar, gente. Eu sempre tive muito problema com os meus traços, né? Meu nariz, tive muito problema também, sabe, com algumas partes assim do meu corpo. E eu tive que aprender a amar a criação de Deus, a amar a idealização do Senhor, porque eu não podia entrar dentro de um relacionamento sem me amar. A solitude serviu também para que em Deus eu pudesse tratar as minhas feridas, porque se eu não tratasse minhas feridas, poderia atrapalhar um relacionamento pelo qual eu tanto orava. Eu quero te dizer que o Senhor, ele não desperdiça o tempo de ninguém. E nós precisamos aprender a esperar. Mas eu não estou falando aqui para você, sabe, cruzar os seus braços, botar suas pernas para cima. Não, é para você aprender a viver com um propósito enquanto espera nele. Para você aprender a se permitir ser curada, ser tratada enquanto espera nele. É sobre você confiar, mesmo quando parece que todo mundo já arrumou alguém. Mas foi na espera que eu vivi assim os meus momentos mais profundos com Deus. E quando chegou o tempo, gente, eu estava pronta. Eu não estava pronta no sentido de que, nossa, eu estava perfeita, não. Mas o meu coração estava inteiro em Deus. Eu comecei meu relacionamento com 16 anos, casei aos 20. Outras pessoas começaram com 18 e casaram aos 25. Outras começaram aos 40, gente, e casaram com 45, começaram aos 50. Cada um tem seu tempo. Não fica se comparando. Sabe quem me inspira quando eu falo sobre solitude e preparação? É a rainha Esther, que antes de se apresentar diante do rei, ela teve que passar um ano inteiro em preparação, sozinha, longe da família. Foi um tempo ali de cuidado, de beleza, de identidade. E mais do que estética, aquilo dali foi um posicionamento dela. Esther só pôde cumprir o seu propósito e salvar o seu povo depois que ela viveu um momento de solitude com ela mesma. E é assim com a gente também. Parece que o Senhor, ele primeiro nos esconde, nos prepara e depois nos revela. E, gente, é no tempo certo, para a pessoa certa, para o coração certo, vai acontecer. E eu quero te dizer, gente, por mais duro que seja de ouvir isso, e às vezes pode te causar até uma agonia, mas só vai acontecer quando o seu coração estiver completamente em Deus. A não ser que você queira viver um relacionamento aí que não é de Deus, sabe? Que de qualquer jeito, aí já é um problema teu. Então, se hoje você está vivendo essa solitude e não solidão, eu quero te dizer, aproveita, porque é Deus te lapidando, é Deus, sabe, olhando para você e te tratando. E não pensa que você está atrasada, não, você está no tempo certo. E lembre-se, esperar no Senhor nunca é tempo perdido, é tempo investido. Beijos, fiquem com essa palavra. Tchau, tchau.